do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esperem lá que agora está aqui outra vez estava parado no 100, mas já está a 101, portanto está a funcionar. Graças ao colégio onde eu sou cabelão também, pedi lá uma conta e como parou agora no 100 estava assustado, mas agora já está a passar dos 100, só ter a certeza que não vai ficar ninguém empancado. Vamos ver. Muito bem. Então espero que estejam a passar bem, a aguentar bem o vírus, o coronavírus, e a aprender. Nós na última sessão vamos fazer assim uns minutos rápidos de resumo, que é importante também para organizar as ideias. Depois de termos falado que Nosso Senhor se revelou, mostrou quem é, disse quem era, porque nós, pela nossa razão, nem sempre seria fácil chegarmos diretamente a Deus Nosso Senhor, alcançarmos a Deus. Deus revelou-se, deu-nos a ajuda também, sobretudo do seu Filho, enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, e deixou-nos depois a Bíblia, a tradição e o magistério da Igreja, como antes vos dizia. Na última sessão, falei-vos de que Deus é, já na anterior também, que Deus é mistério de comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, como eu vos falei, que é um mistério de amor de Deus, um mistério de grande amor, e o amor, por natureza, é expansivo, ou seja, transmite-se. Isto até se vê num casal, uma pessoa casada, um casal que o marido ama tanto a mulher ama tanto o marido, que nesse amor, fruto desse amor, também vêm os filhos. O amor é expansivo e nós também, isso também nos acontece no nosso caso, quando temos uma notícia, quando fomos ver, agora não podemos, vamos fazer um passeio, uma viagem, vimos uma paisagem espetacular, que bonito é poder chegar a casa e ter com quem partilhar ou contar a alguma pessoa aquilo que vimos, aquilo que aprendemos. Se não tivéssemos a ninguém a quem contar, aquela alegria, por assim dizer, ficava assim como perdida, no vazio. E Deus Nosso Senhor isto é em linguagem humana para explicarmos também nesse seu amor, também quis o seu amor, quis transmiti-lo através, sobretudo, do homem, que é da criação. Foi o que falei na última sessão. Deus criou todo o universo e criou todo o universo para nós, para o homem. O homem, o único ser amado por si mesmo. Deus amou-nos a nós próprios, os anjos também, ama-nos a cada um de nós. E criou-nos, por isso, à sua imagem e semelhança e como seres livres. O que é que isto quer dizer? Capazes de amar a Deus, mas também de rejeitar o seu amor, que foi realmente o que sucedeu em Adão e Eva e depois em cada um dos pecados pessoais. Cada vez que alguém peca também, afasta-se de Deus ou quer chegar a Deus por outros meios que não os de Deus. Isso é o pecado, é o desvio de Deus, como vos hei de explicar mais à frente. Deus ama-nos. Basta pensar, por exemplo, se um de vocês estiver apaixonado por uma rapariga, quiser, eu gosto de ti, e ela disser, não quero gostar de ti, e ele obrigar a que ela o amasse, a gostasse, ela namorasse com ele, isso não tem sentido nenhum, não há amor, isso não se pode dizer que seja amor. Pois a mesma coisa sucede também com Deus Nosso Senhor, que nos criou livremente e espera de nós uma resposta de fé e de amor, não nos obriga a amá-lo, convida-nos ao seu amor, convida-nos a que o amemos e depois que o sigamos, que o conheçamos e depois o sigamos e que a nossa vida seja de acordo com a sua lei. Isto é a resposta de fé. Criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem, como vos disse, o homem pecou. Primeiro em Adão e Eva, pecou depois nos pecados pessoais de cada uma das pessoas, cada um dos nossos pecados também. Mas Deus, por assim dizer, não desistiu do seu projeto de salvação. Como vos dizia na primeira aula, e corresponde, aliás, ao primeiro ponto, ao ponto número 1 do compêndio e também do catecismo da Igreja, Deus criou o homem para ser feliz, primeiro aqui na Terra e depois para sempre, numa eternidade junto a Deus Nosso Senhor. E nem sequer o pecado original, como que não quebrou essa aliança, não, Deus prometeu que havia de nos salvar e enviaria por isso um Redentor, o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso eu também vos dizia na outra aula que feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. É isso que nós cantamos e rezamos na Vigília Pascal. Não acontece este ano, porque vocês não podem ir, mas é o que feliz culpa, porquê? Porque houve um pecado muito grande, uma ofensa a Deus, o homem afastou-se de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para nos salvar e enviou através de uma mulher generosa, Nossa Senhora, que no seu sim, como nós recordamos cada vez que rezamos a Ave Maria,
cheio de graça, o Senhor é convosco, as palavras de saudação do anjo, enviou o seu Filho para nos salvar. E agora entro na terceira aula. Vocês têm que ter em conta. Mas uma coisa aqui que eu não aprendi, que não entendi. Eu estou-vos a fazer um resumo muito breve de todo o que é a fé da igreja. Não se podem, mas é verdade que vou tocar nos aspectos essenciais e depois também poderei explicar noutras sessões ou pessoalmente aprofundar algum dos temas ou enviar algum artigo, como já enviei para algumas das pessoas que me pediram. Mas, portanto, estamos nesta fase, então Jesus Cristo revelou-se, Deus revelou-se, ou seja, mostrou quem é, em Jesus Cristo, e enviou o seu Filho. Isto é o que nós lemos hoje lê-se numa das leituras da Santa Missa, no capítulo 14 do Evangelho de São João. Desculpa. Deus entrega, Jesus Cristo está reunido com os apóstolos no cenáculo, diz: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois Simão Pedro, que é o primeiro Papa, era um discípulo sempre mais atrevido, que perguntava sempre as coisas em primeiro lugar, habitualmente, disse a Jesus: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Jesus estava a dizer que ia embora, daí umas horas, ia ser entregue na cruz e morrer. E Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes tu agora seguir, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro disse-lhe: por que não posso eu seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu-lhe: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Isso também ajuda-nos a ser humildes. Às vezes pensamos que podemos seguir a Deus sem a sua ajuda. Nós precisamos sempre da ajuda de Nosso Senhor. E depois Jesus, claro, eles começam a ficar com saudades, não entendem nada daquilo. Nem nós entendemos muitas vezes, mas eles também não entendem. E Jesus, que naquelas palavras de conforto, porque é seu amigo, porque dará a vida por eles e por nós, diz assim: não se perturbe o vosso coração. E nós também nos diz agora, também não se perturbe agora com esta coisa dos vírus, com esta quarentena. Temos de ter sempre essa confiança em Deus, que é nosso Pai. Acreditais em Deus, acreditai também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Depois que eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. É muito bonito estas palavras que nós recordamos hoje, que se recorda neste capítulo de São João e que se lê nestes dias na Santa Missa, que Jesus vai preparar-nos um lugar. Significa também que o nosso lugar não é cá embaixo, na terra. Nós não estamos chamados a viver para aqui para sempre. Aliás, nós sabemos e constatamos também, nós um dia havemos de morrer, nós estamos chamados à eternidade com Deus e oxalá preparemos bem, por assim dizer, como se diz às vezes, eu ensino as crianças, e também a vocês, também, e a cada um, nós temos que construir até a nossa morada definitiva, essa morada que Jesus fala, essa casa que é para sempre, com os tijolos que mandamos cá de baixo, com as nossas boas obras. Isso é o mais importante, é depois estar com Deus para sempre no céu. Então Jesus diz que vai preparar uma morada. E depois diz: vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Jesus já tinha estado com os apóstolos durante 3 anos a formá-los e diz que vocês conhecem o caminho. Mas Tomé, um dos apóstolos, aquele que depois pôs o dedo no lado de Jesus, diz assim: Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que nós podemos saber o caminho? Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Mas desde agora o conheceis e já o vistes. Então Filipe, outro dos apóstolos, nós podemos entender, estão ali numa reunião, numa conversa, primeiro pergunta a Pedro, depois é Tomé que pergunta a Jesus, e a seguir entra Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, porque Jesus, e isso nos basta. E Jesus diz-lhes: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu também o Pai. Sim. Como dizes, pois, mostra-nos o Pai. Não acreditais que eu estou no Pai e que o Pai... Estou numa aula, mãe. As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo. O Pai que está em mim faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Muito bonito isto, pensar umas palavras também misteriosas, por um lado, nós não entendemos tudo, mas quando Jesus diz que vai preparar uma morada, diz-lhes assim, o Tomé pergunta: para onde é que tu vais, como é que devemos lá chegar, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, este era o lema de uma das Jornadas Mundiais da Juventude, aqui há alguns anos. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. É através de Jesus que chegamos ao Pai, é através de Jesus que chegamos ao céu. Esse é o caminho de um cristão. E por isso nós devemos procurar a Jesus. São José Maria, escrivá, muitas vezes entregava livros, o Evangelho, e dizia, punha esta dedicatória: que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Podem ser assim 3 etapas da nossa vida: procurar, encontrar, amar. E podes ter a certeza, depois também acrescentava, que quando estiveres à procura, quando estiveres à procura de Jesus, já o encontraste. Já o encontraste. E devemos conhecer, por isso devemos conhecer a vida de Cristo, conhecê-la particularmente através das Escrituras e em concreto, como eu vos dizia no outro dia também, através do Novo Testamento, dos Evangelhos. São Jerónimo foi um grande santo, foi aquele que traduziu toda a Bíblia para o latim. Ele dizia: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Se nós não conhecemos a Sagrada Escritura, nós não conhecemos a Jesus. E eu não vos sugiro, não vos digo também que têm que conhecer toda a Bíblia, porque é mais difícil, embora nós vamos pouco a pouco, vamos lendo a Bíblia na Santa Missa, mas devemos conhecer, e sim, os Evangelhos. Era assim a proposta que vos fazia nestes dias também. Procurem dedicar todos os dias 2, 3 minutos, estes dias se calhar mais tempo, a ler os Evangelhos. Comecem numa ponta e acabem noutra. São 4 Evangelhos. São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Mas estes dias até comecem por ler, lerem a parte da paixão. Vamos escutar, aliás, na Santa Missa. Leiam os Evangelhos. Temos que conhecer a Jesus. No compêndio da Igreja, do Catecismo da Igreja Católica, diz assim, no ponto 101, tínhamos acabado na última sessão a falar de Nosso Senhor, o ponto 100, estou-vos a dar 50 pontos por sessão, mais ou menos, e agora no ponto 101 diz assim: em que sentido toda a vida de Cristo é mistério? E respondo: toda a vida de Cristo é acontecimento de revelação. Aqui está, mostrar-se. Revelar é mostrar-se. O que é visível na vida terrena de Jesus conduz ao seu mistério invisível, sobretudo ao mistério da sua filiação divina, que Jesus é Filho de Deus. E por isso Jesus disse, como eu vos li há pouco, quem me vê, vê o Pai. Além disso, embora a salvação provenha plenamente da cruz e da ressurreição, toda a vida de Cristo é mistério de salvação, porque tudo o que Jesus fez, disse e sofreu, tinha como objetivo salvar o homem caído e restabelecê-lo na sua vocação de Filho de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Essa é a grande revelação de Deus também, que nós somos filhos de Deus. E, como diz a parábola do filho pródigo, o filho mais novo sai da casa do pai. Mas isso foi o desastre para ele, porque afastando-se da casa do pai, afastando-se de Deus, ele entrou numa vida de pecado. E é verdade, quando não é emancipando-nos da casa do pai que somos livres, mas sim abraçando a nossa condição de filhos de Deus. Porque quem não sabe, aquela pessoa que não sabe que é filho de Deus, desconhece a sua verdade mais íntima, desconhece quem é verdadeiramente. E por isso é que é tão bonito, e nós temos que agradecer tanto a nossa fé católica, o facto de sermos católicos, sermos cristãos, porque conhecemos a nossa verdade mais plena. E quem se afasta de Deus, quem se afasta da casa do Pai, vai perdendo, por assim dizer, a sua dignidade, que aliás foi o que aconteceu com o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Agora, para estes mistérios da vida de Jesus Cristo, para estes mistérios, estamos aqui só a mandar uma mensagem, baixo um pouco a câmara. Ok, já está. Está bem? Está, deve estar. Ótimo. Isto é uma tecnologia espetacular, eu nunca tinha pensado que era possível falar assim para esta gente toda, e nem eu sabia funcionar com isto, mas pronto, está a funcionar. Quais foram as preparações? E nós lemos no Evangelho, antes de mais, houve uma longa preparação de muitos séculos na Sagrada Escritura, quando no Antigo Testamento, quando nós, por exemplo, no tempo do Advento, vamos vendo como os profetas, concretamente o profeta Isaías, falou muito de Jesus, falou muito que havia de vir o Redentor na Antiga Aliança, e essa preparação depois termina com João Batista.
o primo de Jesus, que nasce um bocadinho antes, uns meses antes, e que é o último, como a Igreja diz, o último e o maior dos profetas. E depois, no ponto 103, diz assim, o que é que ensina? Que ensina o Evangelho. O Evangelho, é importante às vezes saber o que é que significa Evangelho. Evangelho é boa nova, boas notícias. Às vezes eu até digo, para que não vale a pena estarmos sempre a ler os jornais, porque habitualmente dos jornais vêm sempre muitas desgraças, que morreu mais isto, em França, morreu mais não sei quando. Leiam também, claro que temos que ler. Mas os jornais muitas vezes são fonte de más notícias, enquanto que o Evangelho, por isso sugiro que leiam o Evangelho, que é a boa nova, é a boa notícia, é a notícia da salvação. E o que é que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus? No Natal, a glória do céu manifesta-se na debilidade do menino. Esse é o primeiro mistério da vida de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Depois, a circuncisão de Jesus é o sinal de pertença ao povo judeu e prefiguração do nosso batismo nos judeus é através da circuncisão, no caso dos batizados, agora dos cristãos, da nova aliança, é através do batismo que fazemos parte deste povo, novo povo de Deus, que é a Igreja. Depois é a Epifania. A Epifania significa manifestação, que é aquele mistério dos reis magos. A Epifania é a manifestação do rei Messias de Israel a todas as gentes. O que é que isto significa? Jesus Cristo, ao manifestar-se primeiro aos pastores de Belém, quando nós vemos no Evangelho do Natal, os pastores significam o povo judeu. Mas quando se manifesta aos reis magos que vêm do Oriente, ou seja, vêm de longe, isso significa que se manifesta que Jesus Cristo não veio apenas para aqueles que pertenciam ao povo judeu, mas veio para todos os homens. Aliás, por isso, Jesus Cristo, quando morre, e depois da ascensão, diz, ide ensinai o Evangelho a todos os povos, todos. E essa é a razão pela qual os apóstolos depois começaram a anunciar e que agora nós dizemos que a Igreja é católica. A católica significa universal e está presente em todo o mundo, em homens de todas as raças e condições. Depois, outro dos mistérios é na sua apresentação no templo, em Simeão e Ana, é toda a esperança de Israel que veio ao encontro do seu Salvador. Depois a fuga para o Egito, quando São José e Nossa Senhora sabem que Herodes quer matar Jesus, e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição, desde o início até depois à cruz. O seu regresso do Egito recorda o êxodo e apresenta Jesus como novo Moisés. O que é que isto quer dizer? O Antigo Testamento é como que um sinal, é uma prefiguração, é uma imagem do que acontece no Novo Testamento. Moisés também foi aquele que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E Jesus também, ao ter ido para o Egito, também é uma imagem. Jesus vai para o Egito, sai do Egito, para quê? Para nos salvar. O que é que nos ensina a vida de Jesus? Eu acho que por isso é que é tão bonito conhecermos a vida de Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador, com o pecado, como eu vos dizia, com o pecado original, com os nossos próprios pecados. Nós não deixámos de ser homens, nós não deixámos de ser chamados à salvação, mas é uma imagem que uma vez li no livro, que achei engraçada, é como se todos nós circulássemos pela cidade. Agora não se pode estes dias vocês não podem circular, pelo menos eu posso, os padres podem, segundo dizem. Mas é como se, portanto, se precisarem de um sacerdote, um sacramento, digam-me que eu posso ir. Não, é como se todos nós circulássemos depois do pecado com automóveis, mas com os pneus vazios, com os pneus furados. Mas não desesperemos. É como se nós dissemos, no princípio, eles tinham os pneus sem ar. Mas Jesus Cristo o que veio fazer veio ao mundo para encher os nossos pneus vazios, por assim dizer, para que nós pudéssemos andar como homens, andar como filhos de Deus. Por isso devemos conhecer a vida de Nosso Senhor. Há um filme, lembrei-me agora a propósito, recordo que há umas pessoas que têm a câmara desligada. Há uns que me disseram que não podiam ligar a câmara, os outros devem ligar. Como disse antes, que é importante, temos que nos dar a conhecer e saber que não estão a dormir. Há um filme, obrigado. Os que têm barba têm mais vergonha, mas pronto, tem que aparecer à mesma. Então, há um filme muito bom que vocês podem ver nestes dias, que é o filme O Ben-Hur. É um filme espetacular, o Ben-Hur. É um filme muito bonito e tem muito, no qual aparece Jesus. E quem é que escreveu este filme?
o autor deste filme está baseado num conto do Lew Wallace, que é um general que viveu no início do século XX, ou melhor, viveu desde 1927 a 1905. Foi um escritor, militar, advogado, diplomata dos Estados Unidos e, como vos disse, foi autor do célebre romance Ben-Hur, que depois foi um filme espetacular, que depois recomendo. E como é que aconteceu? O que aconteceu na vida dele? Como a vida de tantas pessoas. Ele era conhecido por ser precisamente um homem ateu. E uma vez, viajando de comboio com um grande amigo, esse amigo ateu comentava a propósito da grande quantidade de torres de igreja que havia na cidade de St. Louis, capital de Missouri, e acrescentou que ele dizia àquele amigo ateu que não podia entender como é que tantas pessoas cultas pudessem acreditar nas escrituras. E sugeriu, como sabia que ele era um escritor, um bom escritor e famoso, olha, porquê que tu não escreves um livro para demonstrar ao mundo que Jesus Cristo nunca existiu e que muito menos Deus tinha inspirado os autores dos Evangelhos ou dos outros livros do Novo Testamento? Isso é tudo uma aldrabice. E tal livro, dizia-lhe o outro, o amigo, por certo, tornaria célebre, ainda mais célebre, e derrubaria, destruiria o mito de que Jesus é o Salvador do mundo. E o Lewis Wallace falou com a mulher, acabou por concordar com o amigo, e como era uma pessoa séria, então pronto, eu vou escrever um livro para demonstrar que Jesus Cristo não existe. E por mais de 2 anos foi investigando, estudando a vida de Jesus, e por fim, contava ele na sua biografia, encontrou-se numa situação bem difícil. Dizia ele, escreveu, comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu, e quando me dei conta estava a provar que ele, na verdade, existiu. E tal convicção tornou-se em mim certeza absoluta. Ao estudar o seu caráter, a sua vida, não tive mais dúvidas de ser ele o Filho de Deus, e assim abri-me totalmente a Deus. É interessantíssima esta história, porque é uma história de um autor famoso. Vejam o filme, se quiserem. Mas também é uma história que é a história de tantas pessoas que às vezes têm preconceitos em relação à Igreja Católica, em relação aos padres, em relação à riqueza da Igreja, disto ou aquilo. Mas porquê? Porque não se encontraram com Jesus. Não conheceram Jesus. E nós podemos encontrar-nos com Jesus nos sacramentos, na confissão, no sacramento da Eucaristia, através dos santos, através dos outros católicos que acreditam e também, e agora hoje estava a sublinhar sobretudo este aspecto, encontramos com Nosso Senhor, encontramos com Jesus, lendo a sua vida, conhecendo a sua vida, os Evangelhos. A propósito, agora lembrei-me de outra coisa que pode ser giro, que há um filme muito engraçado que é feito por protestantes, eu depois posso tentar, a ver se me recordam, se eu me esquecer agora vou apontar aqui. Há um filme que é, mas está muito giro, que quer demonstrar que Jesus Cristo não existiu. E é uma história real. E saiu há relativamente pouco tempo. Eu se calhar tenho um link pirata que posso-vos enviar. E depois é um tipo que é um professor que começa a investigar e para dizer que Jesus não existiu tem que demonstrar que Jesus Cristo não ressuscitou. E ao investigar, converte-se. É um filme muito interessante que eu vi há pouco tempo. Vou-vos enviar. Bem, mas isto é uma à parte, desculpem. Jesus Cristo, mais ou menos, viveu, como nós sabemos, como vocês sabem, 33 anos. Mais ou menos, 33 anos. E é interessante que nós conhecemos um bocadinho da vida de Jesus, na sua infância, a Anunciação, Jesus Cristo em Nazaré, e depois parece que há um enorme salto até aos seus 30 anos, que correspondem ao início da vida oculta, da vida pública de Jesus. Todos os outros 30 anos, costuma-se referir a esses anos como a vida oculta de Jesus. Diz aqui no ponto 104. Durante a vida oculta, o que é que nos ensina a vida oculta de Jesus em Nazaré? Primeiro, não há uma vida de segredo, é oculta. E o que é que nos ensina? Durante a vida oculta em Nazaré, Jesus permanece no silêncio de uma vida normal. Permite-nos assim estar em comunhão com Ele, em união com Ele, na santidade de uma vida cotidiana feita de oração, de simplicidade, de trabalho, de amor familiar. A sua submissão a Maria e José, seu pai putativo, é uma imagem da sua obediência filial ao Pai. Maria e José, com a sua fé, acolhem o mistério de Jesus, ainda que nem sempre o compreendam. Como nós também não compreendemos tudo. O que é que isto significa, para eu explicar melhor? A vida oculta de Jesus significa que nós, para sermos santos, nós, para sermos bons católicos, para irmos para o céu, e para já agora sermos testemunhas de Cristo, não temos que fazer como Jesus
fez, não temos que fazer milagres. Mesmo que o quiséssemos, não o podíamos fazer. Não temos que ser cravados numa cruz. Não temos que andar descalços como São João Batista. Não temos que pegar num grupo de apóstolos e começar a vaguear por aí. Não. O que nós temos que fazer é a vida normal de cada dia, nestes 30, por exemplo, nesta quarentena, por exemplo, vocês em casa, acordando a horas, arrumando o quarto, sendo amáveis com os irmãos, obedientes aos pais, simpáticos, com o sorriso para os outros, lendo, estudando, aproveitando o tempo. Isso é santidade. Deus não nos pede coisas espetaculares. Deus pede que na nossa vida, que a nossa vida seja parecida com a vida oculta de Jesus em Nazaré. É evidente, depois temos que conhecer também, como cristãos, devemos conhecer o que é que aconteceu no seu ministério público, porque na vida oculta em Nazaré nós não o conhecemos assim tão bem, e sobretudo porque no ministério público, ou seja, nos últimos 3 anos, Jesus revela-se melhor, por assim dizer, que é o Filho de Deus, através dos seus milagres, através da sua pregação. E os mistérios da vida pública de Jesus começam com o batismo. Jesus vai ter com João Batista, que está no Jordão, está no Ponto 105, e é batizado. Ele não precisava de ser batizado, como é evidente, mas assim, com o seu batismo, também manifesta-se, porque quando ele foi batizado, há uma voz do céu que diz: este é o meu filho muito amado. E também aparece uma pomba, que é sinal do Espírito Santo, ali está Jesus, é o sinal da Santíssima Trindade. É também, por assim dizer, uma prefiguração do nosso batismo. Depois vêm as tentações de Jesus no deserto. Hoje estou-vos a falar dos mistérios da vida de Jesus que nós devemos conhecer. Depois vêm as tentações de Jesus no deserto, que como que vêm recapitular, vêm lembrar as tentações de Adão no paraíso e dizer que aquelas tentações agora com Jesus, a queda de Adão, fica agora, por assim dizer, resgatada pela vida de Jesus. E a Igreja une-se, em particular, a este mistério da vida de Jesus, destes 40 dias no deserto, na Quaresma, que estamos a viver e a terminar. E depois Jesus sai do deserto, daqueles 40 dias, nos quais prepara a sua vida pública, o seu ministério, o seu apostolado, e convida à conversão, começa a anunciar o mistério da conversão. Ele diz que Cristo significou o Salvador, e diz no Evangelho: vim para anunciar a salvação, para converter os pecadores. Convida todos os homens a tomar parte do reino de Deus. O reino de Deus, tantas vezes fala, o reino de Deus, que é o céu, é verdade, mas o reino de Deus, Jesus Cristo também diz, já está nesta terra, e em concreto, o reino de Deus pode-se instaurar à nossa volta quando procuramos viver de acordo com Cristo, como cristãos, com a vida de Cristo, mas o reino de Deus está dentro de nós, deve estar dentro de nós, no nosso coração, quando procuramos viver unidos a Jesus. E para anunciar este reino, como diz no ponto 108, Jesus anuncia este reino com sinais e milagres. Ou seja, acompanha a sua palavra com sinais e milagres para atestar, para confirmar que o reino está presente nele, que é o Messias, e assim anunciar a libertação da escravidão do pecado. Ou seja, era mais fácil acreditar quando eles viam, como nós lemos no Evangelho, estava um cego e passou a ver. Estava um coxo e começou a andar. Estava um mudo e começou a falar. E particularmente nas ressurreições, quando estava o filho da viúva de Naim, estava morto e Jesus Cristo ressuscitou. Lázaro estava no sepulcro há mais de 3 dias, já cheirava mal, como diz o Evangelho, e voltou à vida. Uns acreditaram, outros não acreditaram. Mas o que é facto é que isso é a palavra de Deus e nós devemos acreditar. E os Evangelhos é o livro mais conhecido, o livro mais vendido, o livro mais estudado. Não há nenhuma razão também do ponto de vista histórico para duvidar da verdade do que lá está escrito. Agora também requer também a nossa adesão de fé, o dizer assim que sim a Jesus. Depois Jesus Cristo, este é outro mistério da sua vida, estou a fazer assim um breve resumo da sua vida, começa a fazer milagres e escolhe 12 apóstolos. 12 que são aqueles que serão as principais testemunhas dos seus milagres, da sua vida e particularmente da sua ressurreição. E são aqueles, com exceção de Judas, infelizmente, porque foi o traidor e foi substituído por Matias, são aqueles que levarão depois esta boa nova da salvação a todo o mundo. São os primeiros bispos, todos os bispos na Igreja, atualmente, nós sabemos e dizemos que são os sucessores dos apóstolos. A seguir, há outro mistério importante da vida de Jesus Cristo. Aliás, se calhar algum de vocês
Já se está a recordar, eu vou falando destes mistérios da vida de Jesus Cristo. Isto parece o terço, quando nós rezamos o terço. E é verdade, quando nós rezamos o terço, se vocês tiverem atenção, nós temos 4 grupos de mistérios. E se pensarmos nos 4 grupos de mistérios gozosos, que se reza ao sábado e à segunda-feira. Primeiro, agora não vos vou dizer tudo, mas a Anunciação, depois é a Visitação, depois é o Nascimento de Jesus, depois é a apresentação no templo, depois é o Jesus perdido e achado no templo, e depois nos mistérios luminosos, primeiro é o batismo do Jordão, depois é as bodas de Caná, depois é o anúncio do reino convidando à conversão, depois é a transfiguração, depois é a instituição da Eucaristia, etc. Agora não vou continuar, vocês vejam depois. E sobretudo rezem o terço, que também é muito bonito, se quiserem. Foi a Nossa Senhora que o pediu. Depois vem a transfiguração. O que é que aconteceu na transfiguração? Muito resumidamente, Jesus tinha anunciado aos discípulos que havia de morrer na cruz. Eles estavam desolados. Basta pensar, se vocês gostarem muito de uma pessoa e se ela vos disser que vai morrer na cruz, vai ser humilhada, claro que fica triste. E Jesus, como era Deus, o que é que fez? Transfigurou-se, ou seja, já na sua vida cá nesta terra, mostrou-se, disse quem era, ou seja, apareceu de uma forma transfigurada, mostrou-se na sua divindade. É um mistério, não podemos entender. Mas foi isso que aconteceu. E além disso, junto a ele estava Moisés e Elias, profetas do Antigo Testamento, que apareceram rodeados de glória e falavam naquele momento da sua morte que havia de acontecer depois em Jerusalém. Depois, Jesus Cristo, isto muito resumidamente, dá-se a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Está no ponto 111, ou seja, Jesus Cristo entra em Jerusalém para ser crucificado. Foi aquilo que nós celebramos no domingo passado, no domingo de Ramos, é aclamado, é acolhido pelos humildes, cuja aclamação é retomada nos santos da Santa Missa, ou sana nas alturas, como se diz. E depois, e agora é a parte principal, por assim dizer, depois Jesus Cristo entra em Jerusalém e começa o centro, o núcleo da sua vida, o mistério principal, chama-se também, muitas vezes, o querigma. O querigma significa a parte principal, o mistério principal da nossa salvação, que é o centro da fé cristã, é o que diz no ponto 112, que diz assim, qual é a importância do mistério pascal de Jesus. O mistério pascal de Jesus, que começamos hoje a viver, particularmente hoje, quinta-feira santa, hoje? Sim, hoje é quinta-feira santa, sim. O mistério pascal de Jesus, que compreende a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, está no centro da fé cristã. Porque o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas com a morte redentora do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o mistério principal da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem é que matou Jesus? Foram os judeus, é verdade, mas não podemos pensar que foram os judeus, porque Jesus morreu por todos os homens, e ai de mim se Jesus Cristo não tivesse morrido também por mim. Morreu por mim, pelos meus pecados, ou seja, os nossos pecados pessoais são causa da paixão de Jesus. E por isso, esta é uma ocasião a nós meditarmos a paixão, olharmos para um crucifixo, pensar, Jesus, eu não te quero sofrer mais, fazer sofrer mais. Vou-vos contar uma história para desanuviar, que tenho uma família muito amiga, que tem 4 filhos, e depois decidiram adotar uma criança. E perguntaram-me se eu podia batizar a filha mais nova, a Margarida, se eu podia batizar. Então, mas vocês não estão à espera de bebê? Como é que é possível batizar o quê? Mas eu não sabia que a mãe, a Maria, estava à espera de bebê. Como é que é possível? Não, nós adotámos uma criança. Fiquei todo... E adotaram, tiveram a generosidade, foi para aí há 10 anos, de adotar uma criança com trissomia 21. Ninguém queria adotá-la, foi recusada e adotaram uma rapariga muito engraçada. A Margarida, assim se chama. Se calhar alguns conhecem. Então a mãe eu conheço os pais, são muito amigos meus, e um dia vai-me contando histórias. O padre, às vezes, nas homilias, tem que contar histórias, porque senão vocês adormecem todos. É um bocado mais... Então tem que contar. Então contamos histórias que eu vou relatando por vezes. Um dia a Margarida pediu, mãe, onde é que está pode-me dar um cotonete? E
Muito bem, deu-lhe um cotonete, não percebeu muito bem. E às tantas, um cotonete com betadine. E foi ver o que é que ela estava a fazer, pôs-se atrás da porta, ver o que é que a Margarida ia fazer, isto tinha pai 6 ou 7 anos, e às tantas vê a Margarida a subir à cama dos pais, empoleirar-se na cama dos pais, com um cotonete, dá um beijinho na cruz que tinham lá em cima, e depois com o cotonete vai limpar as feridas de Jesus. Vai limpar as feridas de Jesus, vai purificar. Pois isso é o que nós podemos fazer também nestes dias da Semana Santa, pensar que a causa da paixão são os nossos pecados. São os nossos pecados. E o que é que nós podemos fazer? Purificar-nos dos nossos pecados. Eu vou-vos sugerir agora uma coisa muito importante destes dias. Pensem, eu acho que se vocês pudessem confessar-se, iam-se confessar na Semana Santa. Eu, por acaso, estou a confessar. Eu, à tarde, hoje, amanhã de manhã vou confessar no oratório de São José Maria. Nós não deixamos entrar mais de 10 pessoas seguidas, temos todas as condições, estou lá a confessar muitos dias, como está escrito no site. Mas não é obrigatório, há pessoas que têm medo, isto e aquilo outro. Mas vocês podiam pensar assim, eu quero viver bem a paixão de Jesus, então hoje vou-me confessar. Eu hoje vou pedir perdão a Deus. Então parem 3 minutos, pode ser hoje a seguir esta sessão, que está a acabar, concentrem-se para dizer, façam oração, olhem para um crucifixo, o Papa Francisco, ontem numa homilia dizia assim, far-nos-á bem olhar para o crucifixo em silêncio e ver quem é o nosso Senhor. São palavras de ontem. É aquele que não aponta o dedo contra ninguém, mas abre os braços para todos, que não nos esmaga com a sua glória, mas se desce por nós, que não nos ama em palavras, mas nos dá a vida em silêncio, que não nos obriga, mas nos liberta, que não nos trata como estranhos, mas assume os nossos males, os nossos pecados, para nos libertar dos preconceitos sobre Deus. Olhemos para o crucifixo e depois diz, e está relacionado com esta aula, abramos o Evangelho. Depois continua, nestes dias, todos em quarentena e em casa, fechados, tomemos essas duas coisas em mãos, o crucifixo, vamos olhá-lo e abramos o Evangelho. Isto será para nós, digamos assim, como uma grande liturgia doméstica, pois não podemos ir à igreja nestes dias. E ao olharem para o crucifixo e para o Evangelho, esses 3 minutos, pensem nos vossos pecados, as irritações, se calhar uma impureza, disto ou daquilo, e façam um ato de contrição. Não têm um padre? Confessem-se. Não é diretamente a Deus, no sentido, com o propósito, depois quando tiverem a possibilidade do sacramento da confissão, depois têm que dizer ao padre, é verdade. Mas nesse momento têm que pedir perdão a Deus diretamente, por ser as circunstâncias especiais em que estamos a viver, e com essa contrição perfeita interior e com o desejo depois de nos confessarmos a sério, podes ter a certeza que nesse momento estarás novamente em graça de Deus. É isso que a Igreja ensina, está bem? Então Jesus Cristo morreu, tem que acabar, em 2 minutos vou acabar, está bem? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Antes de morrer, Jesus Cristo reuniu-se com os apóstolos na última ceia. É o que a Igreja vive hoje, neste início do tríduo pascal. Eu hoje vou-vos enviar um link para um artigo muito bonito que explica o tríduo pascal e institui a Eucaristia. Ou seja, o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, que depois renova aquilo que aconteceu na cruz, que é esse momento em que Jesus morre pelos nossos pecados. Quais são os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz? Diz no ponto 122. Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício da expiação. Isto é, reparou as nossas culpas com plena obediência do seu amor até à morte, pelos nossos pecados. O sacrifício pascal de Cristo resgata, portanto, os homens no modo único, perfeito e definitivo e abre-lhes à comunhão com Deus. Podemos ser novamente amigos de Deus. Mas atenção, que um cristão, Jesus Cristo por um lado, pede-nos, convida-nos a acompanhar, a tomar a sua cruz. Jesus Cristo diz, quem quiser ser o meu discípulo, pegue na cruz todos os dias. É um aspecto importante, procure ser fiel a Jesus. Aliás, vou-vos pedir também essa fidelidade que é importante a estas aulas, se quiserem, são livres de seguir, como é evidente, mas a fidelidade, porque às vezes custa estar aqui, meio-dia, mais uma hora, farto de aulas estou eu. Estejam, que é importante, vou procurar fazer um resumo do catecismo, e é um resumo só. Mas depois, pegamos na cruz, era o que Jesus nos estava a dizer, mas a nossa religião, a nossa fé, não é uma religião de um Deus que está pregado numa cruz, morto na cruz. Depois da morte de Jesus, vem a ressurreição. Essa, diz o ponto 126, que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé, que aliás vamos celebrar no próximo domingo. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo.
e representa com a cruz uma parte essencial do mistério pascal. E atenção, os apóstolos não inventaram isto, como alguns dizem. Os apóstolos, quando Jesus Cristo apareceu ressuscitado, não acreditaram. Lembram-se de Tomé? Eu se não vir, se não puser lá o meu dedo, eu não vou acreditar. Eles não acreditaram. Não foi uma invenção deles, eles estavam desolados. Há sinais, por um lado, há sinais. Quais são os sinais da ressurreição de Cristo? Porque a ressurreição de Cristo é um facto histórico, diz assim, e meta-histórico, ou seja, transcendental. Ou seja, é histórico, no sentido de que há dados históricos que comprovam a sua ressurreição. E depois transcendental, porque nós podemos ou não acreditar, é uma questão de fé também. Mas os fatos históricos é o túmulo vazio. Quando as mulheres foram de manhã cedo, aquelas santas mulheres, foram procurar o corpo de Jesus, o corpo de Jesus não estava lá. Ora, isto não é normal. Quando nós vamos a um cemitério, estamos à procura, vamos a um túmulo procurar um cadáver, quando vemos que o caixão está vazio, imagina na missa, corpo presente, morreu a tia Joaquina, vamos lá, abrimos o caixão, não está lá a tia Joaquina, é lá, o que aconteceu? Das duas, uma, ou roubaram o caixão, ou roubaram o que lá estava dentro, ou ela ressuscitou, voltou à vida. Só há duas alternativas. Foi o que pensaram, tinham roubado o corpo de Jesus. Foi o que pensaram alguns. Mas se roubassem o corpo de Jesus, tinham roubado e ele continuava morto. Não é bem assim. Há outro facto, que é Jesus Cristo, não só o túmulo deixou de estar vazio, mas Jesus Cristo apareceu às mulheres e apareceu depois a Pedro e depois aos 12 e depois diz as Escrituras, apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. Eles não podiam ter inventado esta ressurreição, uma vez que esta ressurreição parecia para eles também um facto impossível. E é tão bonito ver também isto, que a ressurreição, os discípulos estavam tristes, desolados, eram homens fracos, pescadores, e sabem o que aconteceu quando eles sabem disto? Mudaram de vida. Foi a força da sua vida. Eles foram capazes depois de ir pelo mundo inteiro a anunciar o Evangelho e dar a vida por Nosso Senhor. É por isso é que a ressurreição é a verdade central da nossa fé. Por isso é que a festa mais importante do calendário litúrgico da Igreja não é o Natal. O Natal é certamente muito importante, é muito bonito, mas é a Páscoa para a qual nos começamos a preparar de uma forma especial hoje. Depois Jesus Cristo morreu, ressuscitou, andou por aí, mostrou-se aos discípulos com um corpo glorioso que atravessava as portas. Esse era um corpo parecido com o que nós vamos ter quando estivermos no céu. Mas depois subiu aos céus, passado 40 dias, subiu aos céus no mistério da ascensão. Subiu aos céus, chama-se isso a ascensão, subiu aos céus e deu o encargo aos discípulos de dizer: vocês agora têm que anunciar o Evangelho até ao final dos tempos, que é o que nós procuramos fazer, é o que eu neste momento procuro estar a fazer com vocês e vocês a ouvir para depois anunciarem aos outros. Anunciar. E depois Jesus Cristo, como diz no ponto 135, e com este ponto eu vou acabar, que estava previsto eu acabar no 135, Jesus Cristo há de vir no final dos tempos. É verdade, nós temos de morrer, mas no final dos tempos, Jesus Cristo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Como diz naquela parábola das ovelhas e dos cabritos, vai separar os bons dos maus. Mas isso eu vou-vos explicar numa sessão mais à frente. Portanto, desejo-vos a todos uma Santa Páscoa, um bom tríduo pascal. Eu acho que vos vou mandar 2 artigos para o grupo, para quem quiser ver esses artigos, que acho que são interessantes para explicar bem o que se vive nestes dias, que é muito bonito, vivê-los bem, com um bocadinho mais de oração. E convido-vos a serem perseverantes também, até sábado, se Deus quiser. Depois, no sábado, se vocês tiverem, eu sei que a partir da próxima semana há pessoas que poderão ter dificuldades por causa dos horários. Mandem-me uma mensagem e eu tentarei, então, se for preciso mudar para um horário, por exemplo, antes do jantar, onde já estão todos, vocês digam-me, podem me enviar uma mensagem, mas eu penso que no sábado não teremos nenhuma dificuldade, porque temos de estar confinados a casa de ter esta sessão. Aproveito também para dizer mais um aviso, desculpem este aviso, que eu estas sessões que estou a fazer, muitas fazia nas alturas para preparar pessoas para o Crisma. Se algum dos que está aqui não tem o Crisma, depois estas sessões, depois é uma questão de falarem pessoalmente comigo quando o coronavírus se for embora, espero que vá embora quanto antes, fala comigo, uma conversa assim pessoal, podemos falar 2 ou 3 vezes, e eu considero-vos preparados para o Crisma. Falarei com um bispo, qualquer que seja o bispo, e podem ter certeza que isto é suficiente, é suficiente para depois, mais o conhecimento pessoal, para poderem fazer o Crisma. Muito bem. Querem fazer alguma pergunta? Alguns pediram-me, não sei se há muitas hipóteses, mas se houver uma pergunta só, se não, mandem depois uma mensagem.
Vou fazer contagem decrescente. Se não houver, reza uma Ave Maria. Vamos embora. 3, 2, 1, 0. Não há perguntas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Só mais uma coisa rápida que me lembrei. Se hoje, se não tivéssemos o coronavírus, eu não estaria aqui, porque os padres, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira santa, há uma missa crismal do patriarca, ou todos os bispos com os padres da sua diocese. Ou seja, se não tivesse acontecido isto, eu estaria na Sé Patriarcal de Lisboa, com as centenas de padres que estão cá em Lisboa, junto ao patriarca. Para quê? Para celebrar a chamada missa crismal, em que renovaria as minhas promessas de sacerdote. Já que não podemos fazer, foi adiada para setembro, ou quando isto acabar, foi adiada a 100 dias, eu gostava que vocês rezassem de uma forma especial pelos sacerdotes neste dia, porque os sacerdotes sejam santos, padres santos, para que depois possam servir todos os outros. E já agora, já que estão a ter que maturar estes dias, que rezem especialmente pelo Padre Miguel. Pronto, eu também rezo por vocês, rezarei hoje à tarde na missa que vou celebrar. Adeus, bom almoço e até sábado, se Deus quiser. Deus, obrigada. Obrigada. Deus, obrigado. Deus, Padre Miguel.